trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e vi então uma estrela que do céu caíra sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Nós vamos continuar a leitura no versículo 2. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como uma fumaça vinda de um grande forno. E aquela fumaça fez escurecer ainda mais o sol e também o ar. Da fumaça saíram gafanhotos que se espalharam pela terra e foi-lhes dada a mesma capacidade dos escorpiões. E foi-lhe ordenado que não fizesse dano à erva da terra. Olha que interessante isso, hein? Esses espíritos, esses demônios que vão ser liberados na quinta trombeta. E eles vão sair direto do fundo do abismo que fica no Hades, tá? Versículo 4 do capítulo 9, foi-lhe ordenado que não fizesse dano à erva da terra, não toque nas ervas, preserve as ervas. É isso que o texto está falando. As ervas, neste período aqui, neste momento, serão preservadas. Nem erva verde alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não tivessem o selo de Deus. Ou seja, nós já estamos vivendo aqui de uma forma tão dos homens aderindo ou já aderiram o sistema do anticristo que eles já estão selados pelo anticristo. E esses homens que têm o selo do anticristo na testa, na palma da mão, esses homens agora, eles não têm mais salvação para eles, porque eles assinaram um termo de compromisso. Eles já estão ali na mão daquele personagem, que é uma representação do diabo, e agora suas almas já foram vendidas para o diabo. Então, Deus agora libera demônios perigosíssimos que estão presos no fundo do abismo, para que esses demônios possam estar indo agora de encontro ao ser humano. E esses demônios não vão agir na natureza, contra a natureza, vão agir literalmente na vida dos homens, perturbando literalmente esses homens. E o texto fala aqui que eles têm a semelhança de gafanhotos, tá? E o versículo 5 fala: não foi-lhe dado a permissão para matar os homens, mas para atormentá-los por 5 meses. E o seu tormento era semelhante à dor causada pela picada de um escorpião quando fere um homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte vai fugir deles. Eles não podem morrer. Durante 5 meses, atormentados literalmente por esses demônios que estarão soltos na terra. E serão muitos demônios específicos que estão projetados somente para esse momento da era da humanidade. Versículo 7, os gafanhotos pareciam cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças haviam coroas, cuja cor assemelhava-se ao ouro, e os seus rostos tinham aparência humana. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. Os seus corpos eram protegidos por couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros entrelaçados a muitos cavalos que correm para o combate. Suas caudas tinham ferrões, semelhante aos ferrões dos escorpiões, e com as suas caudas tinham a habilidade para fazer dano ao homem por 5 meses. Versículo 11, os gafanhotos tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Então esses demônios que serão liberados do abismo para a terra, eles têm aí sobre eles esse líder, este demônio perigoso, estranho, esse tal de, mais conhecido como Apolion, que é o nome dele no grego e no hebraico é o Abaddon. Então, durante esse período da grande tribulação, já estamos aí mais ou menos uns 4, 5 anos já de grande tribulação, quando isso vai acontecer. Tá? Então, esse demônio será solto junto desses outros demônios que tem essa semelhança que acabamos de falar: cabelo de mulher, cauda de escorpião, silhueta humana também, e por aí vai. Coisa horrível que Deus nos livre até de ver isso até em visão, que Deus nos livre, mas que Deus nos livre acima de tudo da grande tribulação. Ore quanto a isso. Permita Deus trabalhar na sua vida, permita Deus trabalhar no seu coração. Pergunta para o Espírito Santo se Ele quer que você passe pela grande tribulação ou se Ele quer que você seja arrebatado. Vamos aqui
o segundo ai, porque o versículo 12 fala, o primeiro ai já passou. Ou seja, a quinta trombeta foi tocada, essa é o primeiro ai. Mas depois desse virão ainda mais dois. Apocalipse capítulo 9, versículo 12. E agora, a partir do versículo 13, nós temos a sexta trombeta que vai tocar. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual ordenaram ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, ou melhor dizendo, Eufrates. E foram desatados os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, com o fim de matarem a terça parte dos filhos dos homens. E é doído isso aqui, porque esses homens que serão mortos agora por esses demônios são pessoas que ficaram do lado dos demônios. Isso dói na alma da gente, porque o diabo ele quer matar, roubar, destruir. Ele quer acabar com o ser humano. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E muitos de nós, hoje, estamos preferindo ficar do lado do diabo. Porque quem não quer Deus quer o diabo. E o diabo, ele quer matar você, ele quer acabar com você. Hoje, o diabo, ele não tem a autonomia de chegar até você e te esganar, não. Essa é a vontade dele. Esganar o humano, acabar com ele, para levar o humano para o inferno junto com ele no final. Mas hoje ele não tem esse poder, mas no período da grande tribulação vai chegar um momento que ele vai ter essa autonomia de fazer com que o corpo do homem seja mortificado por ele e ele fazer a alma deste homem perecer eternamente com ele no inferno. Pense nisso, você que em especial não serve ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele quer salvar a sua alma. Versículo 16, o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 2 vezes 10 milhares por 10 milhares, ou seja, 200 milhões de demônios serão soltos nessa época aí, tá? Pois ouviu o número deles, João viu o número da quantidade desses demônios que foram soltos neste período para poder acabar com os homens que ficarem do lado do próprio demônio aqui na terra. E assim vi nessa visão os cavalos, seus cavaleiros, que montados tinham couraças de fogo, de jacinto, de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. E vai até o versículo 21, essa especificação, mas eu quero adiantar aqui com você, porque nós estamos falando, especificando para você, para abrir o seu entendimento, para que você possa ter um pouco mais aí de subsídio para você melhorar o seu desempenho nas questões escatológicas. Nós vamos então para a sétima trombeta, que vai ser o terceiro ai, né? A partir do capítulo 11, a partir do versículo 15, que é o tocar agora da sétima trombeta. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e no céu houve grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser reinos de nosso Deus e de seu Messias, que é o Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ou seja, já está chegando a hora da manifestação de Jesus nos ares, com a sua igreja. Eu tenho que falar isso sempre. A igreja vai vir com Cristo, porque ela já foi arrebatada antes da grande tribulação. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante da face de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Então, nós estamos vendo aqui, né, que a sétima trombeta, ela tem aqui mais essa questão do anúncio, né? Deixa eu ler o comentário que eu fiz aqui. A sétima trombeta anuncia que a chegada do reino de Cristo está próximo. E muitas outras atrocidades acontecem também quando tocar a sétima trombeta. Mas a base primordial aqui, né, é que Cristo já está praticamente chegando nesse céu atmosférico, porque ele está dentro da cidade, junto da igreja. Então, esse é o anúncio primordial, né, da sétima trombeta, e nós vamos partindo aqui para o término da nossa temática aqui, grande tribulação, e eu quero crer que você está sendo abençoado por Deus, recebendo esses conteúdos, essas leituras da palavra de Deus. Isso vai servir de enriquecimento para você,
tá? Para você estar aí crescendo em graça e em conhecimento também. E você que está sendo abençoado pelo nosso canal, compartilhe, curta os nossos vídeos. Pode fazer cortes, não tem problema não, tá? Abençoe outras pessoas aí com as aulas que nós estamos aqui colocando para você. Quem nos impulsionou é o Espírito Santo para poder estar aí investindo em você, fazendo isso com você. E muitos amigos, né, falava com a gente pedindo para que a gente gravasse, colocasse ao ar o conteúdo para que mais pessoas pudessem ter acesso, e uma dessas pessoas é o Cláudio Silva, que está aqui atrás das câmeras, o qual também eu agradeço muito pelo empenho, por estar aqui tirando o seu tempo precioso para estarmos aqui investindo em alguém, para que alguém possa investir também no reino do Senhor. Portanto, compartilhe nossos vídeos, comente, faça comentário, faça pergunta lá. Estamos aqui. Se Deus nos der graça, a gente responde também as suas perguntas lá.